Pensa rápido. Você realmente escolheu o que ia assistir hoje à noite? Ou um algoritmo te deu um empurrãozinho baseado em milhões de dados que você nem sabia que estava entregando? A gente gosta de pensar que está no controle, mas a verdade é que uma inteligência silenciosa está, aos poucos, otimizando cada canto da nossa vida. E se eu te dissesse que, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, boa parte do seu dia já não depende só de você? Vamos ser sinceros, a gente adora a sensação de controle. Acreditamos que escolhemos nosso caminho, nossa comida, nosso entretenimento, mas a realidade, em 2025, é um pouco mais assistida. A inteligência artificial deixou de ser papo de filme de ficção científica e virou uma espécie de copiloto invisível, otimizando nossa rotina para máxima eficiência. E o detalhe mais curioso? Fomos nós que convidamos ela para entrar. Neste vídeo, vamos desvendar 5 hábitos do dia a dia que você provavelmente já faz no piloto automático, sem notar que o piloto, na verdade, é um robô. E não estou falando de androides andando pela casa. Estou falando de algoritmos, sistemas espertos que aprendem, preveem e nos ajudam a decidir. Vamos ver como a IA está redefinindo tudo, desde o nosso despertar até o jeito que lidamos com nosso dinheiro, e o que essa busca por eficiência significa para nossa autonomia. Prepare-se para se perguntar: minhas escolhas são tão livres quanto eu imagino? Hábito 1. A hora de acordar. Vamos começar com o primeiro ato do dia: acordar. Durante anos, o problema era sempre o mesmo: um alarme barulhento que interrompe o sono e nos deixa meio grogues, prontos para apertar o botão soneca. Aqueles só mais 5 minutinhos eram nosso pequeno ato de rebeldia matinal. Mas, sejamos honestos, não era a forma mais eficiente de começar o dia. Hoje, a IA oferece uma solução para isso. Dispositivos como smartwatches e anéis inteligentes não são mais só contadores de passos. Eles se tornaram guardiões do nosso sono. Durante a noite, eles monitoram seus ciclos: sono leve, profundo, REM. Eles mapeiam a arquitetura da sua noite com uma precisão impressionante. E é aqui que a mágica acontece. O despertador inteligente, conectado a esses dados, não tem uma hora travada. Você define uma janela, por exemplo, entre 7h e 7h30 da manhã. O algoritmo, então, fica de olho. Ele não vai te arrancar de um sono profundo e reparador. Pelo contrário, ele espera o momento exato em que seu corpo entra na fase de sono mais leve dentro daquela janela. Só então ele te acorda, de forma suave, talvez com uma luz que imita o nascer do sol. O resultado? Você acorda se sentindo genuinamente mais descansado. A eficiência é inegável. Mas a implicação é sutil. Nós passamos a responsabilidade da primeira decisão do dia para um algoritmo. A escolha de quando abrir os olhos, um ato tão pessoal, agora é otimizada por um sistema que, de certa forma, conhece nosso corpo melhor que nós. A gente não simplesmente acorda. Somos acordados no momento que a matemática sugere ser o perfeito. Mas a otimização não para quando você abre os olhos. Na verdade, ela só está começando. E o próximo passo é na cozinha. Hábito 2. A decisão do que comer. O segundo desafio do dia. O que comer? Café da manhã, almoço, jantar. Essa sequência de decisões consome uma energia danada. O que tem na geladeira? O que preciso comprar? Isso é saudável? É a famosa fadiga de decisão na prática. A inteligência artificial olhou para essa bagunça e a transformou num sistema bem mais organizado. Hoje, apps de planejamento de refeições são muito mais que livros de receitas digitais. São como nutricionistas e gerentes de cozinha com um cérebro de IA. Você informa seus objetivos, perder peso, ganhar massa, comer melhor, e suas restrições, vegano, sem glúten, etc. A partir daí, o robô entra em ação. Alguns sistemas mais modernos usam a câmera do celular para escanear sua geladeira e despensa. Com base no que você já tem e nas suas metas, o algoritmo monta um plano semanal. Ele equilibra os nutrientes, calcula calorias e ainda varia o cardápio para você não enjoar. E não para por aí. Com o cardápio da semana definido, o app gera uma lista de compras exata, organizada por corredor do supermercado. Alguns já se conectam direto com serviços de entrega e, com um clique, as compras chegam na sua porta. A eficiência é incrível. O desperdício de comida diminui e o peso mental de planejar refeições desaparece. No entanto, a escolha do que comemos, uma das decisões mais culturais da humanidade, é cada vez mais delegada a um código. O algoritmo sugere se hoje é dia de peixe ou frango.
Nossa alimentação pode se tornar menos um ato de desejo e criatividade e mais o resultado de um sistema de otimização. Hábito 3. O caminho que você segue. Você sai de casa, entra no carro e digita o destino. O desafio é antigo. Como ir do ponto A ao B do jeito mais rápido, fugindo do trânsito? Antigamente, a gente confiava em mapas de papel e um pouco de intuição. Hoje, a resposta é um comando de voz. Aplicativos como Waze e Google Maps são o exemplo perfeito da inteligência artificial guiando um hábito diário. Eles não são só mapas digitais. São uma inteligência coletiva que pulsa em tempo real. Cada motorista com o app aberto funciona como um sensor, enviando dados sobre sua velocidade e localização. A inteligência artificial processa essa avalanche de informações na hora. Ela combina esses dados com padrões de tráfego, acidentes, obras e até o clima. Com tudo isso, a inteligência artificial não te mostra só uma rota. Ela prevê o futuro próximo. Ela calcula dezenas de cenários por segundo e te guia, curva a curva, pelo caminho que, naquele momento, é o mais eficiente. Quando o app diz vire à direita, a gente obedece. Quando ele avisa nova rota encontrada, economize 4 minutos, a gente aceita sem pensar 2 vezes. Entregamos nossa navegação a essa voz. A implicação é sutil, mas poderosa. Será que estamos perdendo a habilidade de nos orientar, de explorar, de nos perdermos para descobrir um caminho novo por acaso? O risco é a gente desaprender a ler a cidade, que vira apenas uma série de instruções a serem seguidas. Não estamos mais dirigindo pela cidade, estamos sendo guiados por ela. Até agora, vimos como a IA otimiza nosso sono, nossa comida e nosso trajeto. É inegavelmente prático e, em muitos casos, o resultado é melhor do que o que conseguiríamos sozinhos. Mas qual é o preço dessa conveniência? Estamos trocando um pouco de autonomia por uma vida mais fácil? Se você já se sentiu pilotado por um aplicativo, seja de mapa, de música ou de comida, deixa um like neste vídeo. É um jeito de eu saber que não estou sozinho nessa reflexão. Hábito 4. O que te diverte? Fim de um dia otimizado, você se joga no sofá. Agora o problema é se divertir. O paradoxo da escolha. Centenas de canais, milhares de filmes, milhões de músicas. O que assistir? O que ouvir? O esforço de achar algo bom pode ser maior que o prazer de consumir. É aí que entra um dos robôs mais influentes da nossa vida, o algoritmo de recomendação. Plataformas como Netflix, Spotify e o próprio YouTube não são só bibliotecas de conteúdo, são motores de personalização em massa. A Netflix, por exemplo, calcula que seu sistema de recomendação economiza mais de $1 bilhão por ano para a empresa só por manter a gente engajado. Esse algoritmo analisa tudo, não só o que você assiste, mas como assiste. Ele sabe que você maratonou uma série de comédia na terça, mas largou um filme de ficção científica com 15 minutos no sábado. Ele sabe seus atores preferidos, os gêneros que te prendem e até que tipo de imagem de capa te faz clicar. Aí, ele cruza seus dados com os de milhões de pessoas de gosto parecido para prever, com uma chance de acerto assustadora, o que vai te prender na tela a seguir. A fileira "Recomendado para você" não é só uma sugestão. É uma sugestão quase irresistível. O resultado é uma dieta de conteúdo feita sob medida para o seu gosto, o que é ótimo, mas também cria uma bolha cultural. Você é constantemente alimentado com mais do mesmo. A descoberta por acaso, a dica de um amigo que te tira da zona de conforto, tudo isso perde força diante da eficiência do algoritmo. Estamos sendo entretidos por uma máquina que, de certa forma, nos conhece muito bem e que sutilmente molda nossa cultura, uma recomendação de cada vez. Hábito 5. Como você lida com o dinheiro? Por fim, o hábito que impacta nosso futuro: gerenciar as finanças. O problema é universal. Controlar gastos, economizar, investir é uma tarefa complexa, cheia de ansiedade e que exige uma disciplina que nem sempre temos. A inteligência artificial, mais uma vez, surge como a solução. A revolução das fintechs trouxe assistentes financeiros robóticos que nos ajudam a automatizar a vida financeira. Aplicativos de gestão se conectam às suas contas e cartões. O robô faz o trabalho chato por você. Ele categoriza cada despesa, mostrando em gráficos para onde seu dinheiro está indo. Ele identifica padrões. Você gastou 30% a mais com delivery este mês. Ele encontra onde economizar, sugerindo renegociar uma assinatura ou mudar para um plano de celular mais barato. Mas a automação vai além. Funções como arredondar gastos pegam os centavos de cada compra e investem automaticamente.
Os robôs de investimento gerenciam carteiras inteiras com base no seu perfil de risco, comprando e vendendo ativos sem intervenção humana, de forma fria e racional. Essa automação remove o erro humano e as decisões por impulso. O resultado é uma gestão mais disciplinada e, teoricamente, mais eficaz. No entanto, estamos confiando a gestão do dia a dia do nosso futuro financeiro a um algoritmo. A decisão de economizar ou investir, que antes era um exercício de disciplina, agora acontece nos bastidores. Estamos nos tornando passageiros em nossa própria jornada financeira. Acordar, comer, se locomover, se divertir e cuidar do dinheiro. 5 pilares da nossa rotina que, como vimos, recebem uma forte influência de robôs. A promessa é ótima. Uma vida mais eficiente, sem atritos, onde decisões difíceis são facilitadas por uma inteligência que otimiza cada resultado. Mas essa eficiência tem um custo implícito. A cada tarefa que a gente automatiza, a cada decisão que terceirizamos, entregamos um pedacinho da nossa autonomia. Corremos o risco de ficar tão dependentes que esquecemos como funcionar sem eles. A questão para o futuro não é se a inteligência artificial é boa ou má, mas que tipo de parceria a gente quer construir com as máquinas. Queremos ser os arquitetos do nosso destino ou passageiros perfeitamente otimizados numa jornada pré-calculada? O debate está só começando. E essa é a minha análise. Mas tenho certeza de que existem outros exemplos. Qual hábito do seu dia a dia você já percebeu que não é mais uma escolha 100% sua? Compartilha aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam sobre essa revolução silenciosa.